Os animais estão agora refletindo para vocês a dor na qual vocês se encontram, psicológica e espiritualmente. Tomam sobre si essa dor e vão começar a tomar sobre si as doenças também. Vocês não estão ligados à maneira pela qual os animais são criados para o abate, e há um tremendo desconforto nas muitas famílias animais atualmente. O desconforto transforma-se em doença. Esses animais estão aqui para ensinar vocês. Eles espelharão para vocês aquilo que precisam ver a respeito de si mesmos. Os seus bichinhos de estimação muito frequentemente tomam sobre si coisas que vocês não podem ver, em virtude da grande lealdade e amor que eles têm. Quando vocês abordam um animal, o animal sabe se vocês estão vindo em paz ou se irão bater nele. Quando permitirem que formas de vida animal coloquem-se em igualdade com vocês, então estarão prontos a sentarem no conselho dos planos superiores da existência. Serão capazes de compreender como a força de Deus se disfarça em todas as suas várias criações, por toda a existência. A inteligência em todas as coisas vivas. É muito errado que a humanidade pense ou se rotule como a espécie mais evoluída. Isso é completamente falso. Não pode haver comparações porque há uma força vital, uma consciência dentro de todas as coisas. As pedras e as montanhas têm algumas vezes uma compreensão maior de seu propósito do que a espécie humana jamais foi capaz de alcançar. As plantas crescidas em ambientes afetivos, livres de tóxicos, bem tratadas e com as quais se conversa, respondem a esse tratamento. Plantas e árvores existentes do lado de fora da casa desejam a mesma coisa, assim como as plantas do campo vizinho desejam o mesmo amor e podem se curvar e se mover em direção ao amor que está sendo expresso. O reino vegetal é bastante generoso, como o é o reino animal. Oferecem-se gratuitamente. As plantas e animais que vocês energizam compartilham essa energia com tudo o que conhecem. Liberam substâncias semelhantes a hormônios, de modo que, instantaneamente, aquilo que uma planta conhece e experimenta é enviado para todas as outras plantas. Há plantas que, quando ingeridas, conectam vocês a outras formas do eu e outras formas de consciência. Todo o conceito de alteração de consciência através das plantas recebeu um nome negativo neste mundo ocidental, associado ao que é chamado de drogas. Em muitas cerimônias e rituais sagrados, compreende-se que certas partes das plantas da biblioteca viva sejam ingeridas, de modo que vocês possam compreender melhor a biblioteca viva. Assim, se puderem, abram a mente para a ideia de que na Terra crescem coisas que lhes permitem compreendê-la mais detalhadamente. Há aqueles que não querem que vocês reúnam mais informações e se tornem livres. Assim, dizem que alguma coisa é ruim. Transformam alguma coisa que é muito bela em algo a ser temido. Na verdade, o propósito do ser humano é alterar a própria consciência através da intenção, da vontade e das dádivas do planeta, com rituais e honra, e descobrir a magnificência da vida. Muitas das substâncias das quais o mundo ocidental poderia se beneficiar encontram-se no reino vegetal. É muito interessante que haja um programa para destruir as partes do mundo
onde as pessoas fazem uso da biblioteca viva, através da farmacopeia vegetal. As plantas oferecem a vocês a oportunidade de compreender este planeta e a si mesmos. Há aqueles que estão queimando as florestas tropicais e propositadamente destruindo partes da biblioteca viva. Algumas vezes, as antenas dos besouros e as cascas e as raízes das árvores possuem chaves, usadas para equilibrar, curar e trazer o corpo humano a um estado de consciência superior. Todas as coisas estão aqui por um propósito, e quando são exploradas pelos humanos, elas dão retorno e presenteiam-nos. Na verdade, a Terra tem estado esperando que os humanos descubram este milagre vivo. Chegou a hora de um movimento no planeta. Uma corajosa multidão crescente que atenderá ao chamado para cumprir o propósito da Terra. Vocês construirão novos caminhos e estradas para o que é possível, trabalhando em harmonia com a Terra. Vocês todos souberam, por meio da intenção, plano e projeto, que seu propósito é evoluir, criar literalmente uma mutação de forma dentro do corpo humano. Vocês devem buscar os lugares energéticos do planeta que irão acelerar a partir do exterior o processo interno, conforme ele for se desenvolvendo. O amor que existe como uma força que vocês ainda não foram capazes de compreender é a chave. Portanto, a maneira como atualmente concebem o amor irá mudar. Ao descobrirem o amor dentro de seu próprio interior, criarão um espelho no exterior, que refletirá as suas crenças conforme os seus pensamentos adquirirem forma em suas vidas. Ao explorarem o amor como força vital da existência, isso afetará o planeta, que também se transformará nessa vibração, não importando o que digam as manchetes dos jornais. Lembrem-se, o amor é uma frequência, assim como a luz. Ambas são irradiações eletromagnéticas de energia. Todo o planeta é uma biblioteca viva que pode ser ativada pelo ajuste da estrutura genética humana. Isso é assim porque vocês, humanos, constituem as chaves para a biblioteca viva. E são as emoções que permitem a vocês ler as informações. Aqueles que possuem este planeta e se intitulam os deuses no comando daqui, estão aprendendo sobre o amor. Nunca houve uma civilização no planeta que mantivesse aberta a frequência do amor por muito tempo. Cada uma teve os seus dias e o seu tempo. Depois, do ponto de vista humano, foi invadida e destruída. Ao longo de períodos históricos de tempo, a frequência do amor foi sustentada por diferentes civilizações. Durante períodos de tempo, os americanos nativos sustentaram uma frequência de amor, e a biblioteca viva teve certos graus de abertura ao longo de numerosas culturas nativas e indígenas. Quando se completou o tempo dessas culturas, a frequência foi transferida para outros locais. Houve muitos experimentos provenientes dos sistemas pleiadianos que foram enviados para cá, de modo a impregnar a frequência do amor no planeta e mantê-la brilhando. Os pleiadianos conseguiram abrir portais e sustentar a frequência do amor, de modo que ela pudesse ser ativada quando chegasse o tempo necessário, que todos vocês sabem que é agora. Nossa tarefa, que parece impossível para muitos,
é libertá-los. Idealmente, vocês irão se estabelecer como sua própria autoridade. Aprenderão a olhar para si mesmos em termos de igualdade com toda a criação e não para adorar qualquer outra criação. Vocês dirão: olhem para mim, quem sou eu em relação a todas essas coisas? Sou um ser milagroso em meu próprio direito. Sou uma fonte em meu próprio direito. Posso encontrar as respostas. Posso ver o futuro. Posso ver o passado. Sou soberano. Algumas vezes vocês podem ficar aborrecidos conosco e dizer: esses pleiadianos são demais, são muito desagradáveis. Quando vão me dar sossego? Estão apertando todos os meus parafusos. Contudo, se derem ouvidos ao sentido sugerido e retornarem ao centro de nosso propósito, verão que fazemos tudo para devolvê-los a si mesmos. Quando não respondemos às perguntas que fazem, não é porque estamos retendo informações. Estamos entregando vocês a vocês mesmos. Pretendemos trazer a cada um de vocês a soberania e o poder, levá-los a um lugar de reconhecimento, cheio de paz, dentro de seu próprio ser. Nesse lugar, vocês podem criar a vida como a escolherem, não importando o que está acontecendo ao redor. Este é nosso propósito. E nos tempos que estão chegando, essas qualidades irão servir como os seus atributos mais valiosos. Tivemos de nos qualificar para a administração de nossa energia. Não nascemos numa situação privilegiada. Nós evoluímos e aprendemos. Aprendemos com vocês e, por assim dizer, aprendemos tanto em relação a quem vocês são que estamos nos remodelando em nossa realidade. Cultivamos o humor e a jovialidade, porque são completamente necessários. Se levássemos nosso trabalho muito a sério, estaríamos acabados, exatamente como aconteceria com vocês. Todos nós deixaríamos escapar o essencial. Está ocorrendo uma reciprocidade. Nas Pleiades há uma imensa diferença ocorrendo através de todo o trabalho que vocês realizam. Queremos que compreendam isso. É uma troca, não um acontecimento unilateral. As mudanças que são evidentes nas vidas de vocês têm efeitos correspondentes em outros lugares, resultantes da clara intenção que têm e do investimento de energia que fazem. É nossa intenção e desejo mais profundo que vocês vivam para ver e sentir esses efeitos, conhecer os próprios eus multidimensionais, atravessando o mundo tanto da Terra quanto das Pleiades. Somos os intermediários, aqueles que abrem os portais, fazem apresentações e mostram o caminho. Uma força gigantesca de inteligência está à espera, declarando: queremos conhecer os humanos, queremos trabalhar com eles, queremos nos envolver nesse projeto. E dizemos: esperem, vocês não podem inundar a vida deles, porque eles são frágeis. Precisam ser pacientes até que eles cheguem ao ponto em que seja fácil vocês se encontrarem. Compreendam que, em certa extensão, a biblioteca viva e a história do 12 é um conceito que está além de sua compreensão neste momento. Vai tornar-se-á um processo através do qual vocês, como humanos,
ativarão a si mesmos durante o próximo período de 20 anos. A imaginação de vocês, juntamente com a capacidade de sonhar conceitos fantásticos, fazendo-os virar realidade, criará a biblioteca. Queremos ajudá-los a ressonhar a biblioteca viva, tornando-a um novo lugar com uma nova forma de vitalidade. Há uns poucos locais onde a biblioteca viva já se encontra ativa. Não basta que a Terra esteja viva. É necessário que a consciência humana traduza e trabalhe com essa vida. É isso o que faz a biblioteca viva, porque é através de vocês que se acessa a biblioteca viva. Uma biblioteca viva sem os humanos é incompleta. Vocês constituem o componente essencial dela. Gostaríamos que cada um de vocês, ao andarem pela terra, falasse com os gramados, com os grãos de areia, com as pétalas das flores, com as borboletas, com os insetos, com as formigas, com os pássaros, com as abelhas, com as samambaias, com as folhas, com as gotas da chuva, com o orvalho, e afirmasse a sua presença. Digam: eu estou aqui. É minha intenção que você libere para mim o conhecimento que foi armazenado em seu interior como forma de vida. Estou agora aqui para recebê-lo, traduzi-lo, compreendê-lo e então transmiti-lo para o restante do planeta. Desejo ativar a biblioteca viva deste planeta. Gostaríamos que isso consistisse na meditação e intenção da vida de vocês. Permitam que a Terra, a biblioteca viva, que vive na frequência do amor, mova-se para os seus corpos. Ao ressonharem a biblioteca viva, imaginem o valor da Terra. Ao sustentarem essa imagem da biblioteca, todas as pessoas que os apoiam e os conhecem como membros da família da luz sentirão aquilo que estão recebendo, porque vocês estão todos ligados. Vocês são reconhecidos por seu compromisso ao dizerem: sim, eu sou da família da luz. Vocês dão impulso a todos, em todos os lugares, com aquilo que sabem neste momento. E os membros da família da luz podem, então, se estender e tocar outros. É um grande sonho. Queremos que deslizem através deste tempo de mundos que se abrem e de realidades que se alteram. Há padrões de energia em seus corpos, armazenados como memórias celulares, e precisamos gentilmente criar uma arena na qual vocês possam crescer. Exercício energético. Abra a imaginação e viaje para dentro de si mesmo. Respire profundamente algumas vezes e relaxe. Imagine que se encontra de pé num círculo de pessoas. Você está de mãos dadas com essas pessoas. Há uma brilhante luz fúcsia dourada e branca descendo, criando um pilar de luz. Agora, imagine a Terra como uma biblioteca viva, cheia de incomparável vitalidade. Tudo está irradiando luz e você nunca viu a Terra tão viva assim antes. Mantenha a imagem segurando as mãos das pessoas do círculo e, ao mesmo tempo, deixe uma parte de si separar-se.
Entre no círculo e no pilar de luz. Acesse o pilar de luz e siga nossa intenção, de modo que possamos levá-lo a um outro lar, as Pleiades. Deixe sua imaginação e sua confiança levá-lo para cima. Sinta uma leveza, uma alegria, um profundo sentimento de conexão e saudade. Agora, encontre-se na sua concepção das Pleiades. Observe, sinta e reconheça. Dê para a fonte que o criou algo significativo. A maior coisa que pode dar é sua compaixão, que é a capacidade de compreender por que as coisas foram feitas da maneira que o foram. Essa compaixão abre a capacidade que você tem de ver e sentir os resultados de éons de tempo. Corredores são abertos a você para que encontre a verdade que pulsa dentro de cada célula de seu próprio ser. Dê o que puder e o que quiser a este lugar, que é o seu lar, e encontre uma exultação e um propósito dentro dele. Tenha a intenção de que seja realizada uma mudança e que uma profecia seja cumprida. Tenha a intenção de que suas próprias criações retornem a seu Criador, para libertar o Criador. Volte a atenção para a sua própria respiração. Respire suavemente e envie uma vibração de alegre exaltação, liberação e entendimento para esse local que é o seu e o nosso lar. Sinta por alguns momentos o que está retornando a você. Agora, imagine-se na palma de uma imensa mão. Você se encontra em um círculo junto com as outras pessoas de seu grupo. Essa mão imensa parte das Pleiades e suavemente o coloca de volta na terra, em seu próprio jardim, como se você fosse a mais delicada e valiosa das criaturas. Veja-se correndo, pulando e brincando como se fosse uma criança. A sua vitalidade e a da terra são agora maiores do que quando você começou o exercício. Sorria e permita que a emoção e as lágrimas de reconhecimento façam o trabalho delas. Abrir seu coração para todos os domínios, em todos os mundos. O que você realizou neste momento de compaixão foi uma grande conquista.